Olá, tudo bem? Aqui é seu servo Nadson Souza e quero desejar uma salvação de paz para todos os meus amados irmãos. E desde já peço uma ajuda para o nosso canal, que você se inscreva, que você também possa dar um like, deixar o seu joinha, deixar o seu like, o seu dislike, se você gostar daquilo, o conteúdo que Deus vai colocar no coração de vocês agora através da palavra. O canal lá é Nadson Souza. Vocês podem ir lá, se inscrever e acompanhar as mensagens que Deus já tocou no nosso coração para contribuir na obra de Deus. Canal novo, mas eu acredito que tem conteúdo de Deus para o coração de vocês. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus que está no livro de Romanos, no seu capítulo 16, que diz assim, o versículo 20: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É interessante nós fazer conotações com esse texto, a realidade de um Deus que, com toda a sua maestria, ele nos submete a entender que ele sempre está no controle de todas as coisas. Ele sabe que existe um adversário que desde o princípio ele se possibilita, se arma e sempre vem com todo tipo de espécie de malignidade contra a humanidade. Então Deus sabe que esse inimigo ele tem uma esfera de culpa em muitas coisas que a humanidade está passando isso. Sobre essa vertente, o próprio Deus, ele está incumbido de proteger o seu povo. A proteção de Deus sobre o teu povo sempre foi notório nas entrelinhas da Bíblia. Desde o tempo antigo, do tempo dos patriarcas, observamos na palavra de Deus uma proteção de um Deus que, mesmo sabendo que o homem ele tem suas impossibilidades, às vezes ele tenta sair da realidade de uma proteção de um Deus, mesmo assim o Senhor sempre cria mecanismos para que a sua igreja esteja protegida. Observe que não foi diferente na vida dos patriarcas. Todos eles que tiveram suas conotações com a promessa de Deus, eles vão sempre passar por uma proteção de um Deus que sempre protegeria eles sobre seus inimigos. Outrora, seus inimigos eram sempre manifestos em pessoas. Desde o tempo de Noé, nós vamos observar que as pessoas não acreditavam em Noé, mas Deus o protegeu, dando a ele uma meta para que fosse cumprida. Sendo que essa meta demorou, as pessoas começaram a duvidar de Noé, a ponto de nenhum deles se converterem àquele Deus que Noé estava pregando. Só a família de Noé entrou na arca. Na vida do patriarca Abraão não foi diferente. Abraão, ele recebe de Deus um comando. E esse comando que Abraão recebe faz com que ele seja o protegido de Deus. A Bíblia o chama de amigo de Deus. E todos os lugares que Abraão passava, mesmo com as suas dificuldades de entender o chamado, mesmo com as suas cabeçadas, mesmo assim Abraão era protegido de Deus. A saber que os reis da terra que existia sobre aquela época entendia que Abraão era um homem diferenciado. Não foi diferente. Melquisedeque, ele entendeu sobre que Deus era sobre a vida de Abraão. Nós vamos observar que a história vai contar sobre essa proteção. Todos os reis que sentavam no trono de Israel sabiam que Deus era o comandante principal, o comandante que protegeria seu povo. E não foi diferente na época de Jesus. Jesus traz um evangelho, traz uma palavra ao coração de pessoas que precisam ser despertado para entender que ainda Deus é o mesmo de antes, é o mesmo do momento dele e é o mesmo de sempre. Que realizaria todas as coisas e todos os feitos e protegeria seu povo conforme ele sempre disse que iria fazer. Mas a época de Jesus é uma época muito difícil de pregar o evangelho,
porque a geração religiosa, elas compreenderia que o Deus do templo era o Deus que os protegia, e não era mentira. Deus tinha e tem algo com Israel diferente, mas Jesus vai despertá-los para entender que está debaixo da poderosa mão do Senhor, tem que confiá-lo, fazer esta obra divina. E os apóstolos é incumbido de passar isso para a igreja nova que nasce em Atos dos Apóstolos. Depois de receber de Cristo, andar 3 anos com Cristo, eles vão fazer com que a igreja entenda que o adversário de nossas almas, ele sempre estará sagaz. Ele sempre estará como uma serpente, espreitando os nossos passos, e como um leão que vigia a sua presa, ele estará lá. Mas os apóstolos vai sempre incumbir no coração da igreja que eles precisam entender, eles precisam compreender que o Deus que eles servem é o Deus que esmagará o diabo, Satanás. E olhe bem, quem recebe isso com mais maestria é o apóstolo Paulo. Para uma igreja difícil de ser pregada, porque a igreja de Roma era uma igreja difícil, o povo era muito adorador de deuses, pela uma influência religiosa muito vasta, uma variedade de deuses, de muitos deuses. Pregar o evangelho que Deus esmagará os seus inimigos. Que Deus Paulo estava pregando a eles? O Deus que Paulo estava pregando é o Deus conhecido pelos judeus e que estava sendo agora apresentado aos gentios. Mas todos quanto ouviram tiveram bom grado, porque o apóstolo Paulo está dizendo nas cartas aos Romanos, no capítulo 16, o Senhor vai esmagar Satanás. O problema da minha geração e o problema da geração dos meus ouvintes, dos ouvintes que ouvem a palavra de Deus, é às vezes se submeterem ou participarem de situações que possam estar sendo, muitas vezes, a sua vida vivendo realidades que está trazendo dores a elas e elas culpam Satanás. Mas é verdade, ele nos influencia, ele influencia as coisas para que não aconteça, mas não esqueça que no comando de todas as coisas está Deus, e ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Para que a gente entenda que ele é Deus, para que ele entenda que nós precisamos confiar, para que nós entendemos que ele é o nosso Deus, para que nós entendemos que precisamos confiar nele, precisamos entender em sua palavra. Eu te deixo essa palavra aqui, o vídeo ficou um pouco alongado, mas que Deus abençoe vocês, confie, porque o adversário de vossas almas irá perder, em nome de Jesus.